Olá, seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Metro, INR, que especifica os critérios e métodos para a classificação da eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem em edificações. Meu nome é Alicia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso, onde são apresentados os critérios da envoltória. Chegamos agora à videoaula 3 do módulo 3 de envoltória. Já passamos por uma introdução à envoltória, falamos a respeito do método prescritivo. Nessa videoaula, falaremos sobre o anexo B.1, método simplificado para avaliação da envoltória. Este anexo está presente no anexo 2 da portaria em metro consolidada número 309, de 6 de setembro de 2022. Para facilitar a fala, sempre que mencionarmos a NR, e aqui nas outras videoaulas, estaremos falando do anexo 2 da portaria consolidada. Mas afinal, o que é esse método simplificado? Esse método ele foi desenvolvido com base nas características definidas no procedimento de simulação computacional da NBR 15575, parte 1, para análise de desempenho térmico de edificações residenciais. Desse modo, a unidade habitacional é avaliada considerando o modelo real, conforme o projeto, e o modelo de referência, conforme parâmetros pré-determinados. Como indicadores obtidos pelo método simplificado, temos os mesmos presentes na NBR 15575, parte 1, e que vocês já viram lá na videoaula 1 deste módulo. Mas só recapitulando, então, é o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT, as temperaturas operativas anuais máxima e mínima durante as horas ocupadas, que é até o max e até o min, e a carga térmica anual de refrigeração e de aquecimento, que também são retiradas durante as horas ocupadas e se chamam de CGTR e CGTA. Mostrando aqui de forma simplificada como funciona esse método simplificado, temos inicialmente o modelo real e o modelo de referência. A gente descreve ambos os modelos dentro de alguns parâmetros de entrada, que vamos mostrar ali mais adiante. E a partir dessa descrição dos parâmetros de entrada, a gente tem essa descrição dos parâmetros de entrada, nada mais é do que a descrição do seu projeto, A gente insere esses parâmetros de entrada lá no metamodelo, e o metamodelo ele dá como resultado de saída ali os indicadores que a gente acabou de falar. A partir desses indicadores, então, a gente faz a classificação de eficiência energética da envoltória e, posteriormente, a classificação de eficiência energética geral da unidade habitacional. É importante destacar que na INR a gente não tem classificação parcial, Então não dá para classificar somente, emitir uma etiqueta somente de envoltória e emitir uma etiqueta somente de sistema de aquecimento de água. Não, a gente tem que analisar ambos os sistemas para conseguir emitir a etiqueta da unidade habitacional. Agora, sobre o que é esse metamodelo, em síntese, foi desenvolvido um banco de dados de simulações e a partir desses dados de entrada e saída foi realizado o treinamento do metamodelo para obtenção dos indicadores já mencionados. Todo o banco de dados de simulações foram desenvolvidas considerando as definições presentes no procedimento de simulação computacional para análise do desempenho térmico presente na NBR 15575, parte 1, e as subseções consideradas na modelagem foram a subseção 11.4.7.1, com a modelagem da unidade habitacional, a subseção 11.4.7.3, com a modelagem das cargas internas, e, por fim, a subseção 11.4.7.4, com a modelagem das condições de uso com exame e ventilação natural. E, além disso, também foi considerado o banco de arquivos climáticos presente também na NBR 15575, parte 1. Então, só enfatizando o que é o metamodelo, a gente tem as simulações. Essas simulações elas têm uma combinação de parâmetros de entrada e de resultados. Então, foi estudado quais eram os parâmetros de entrada que melhor descreveriam cada uma dessas simulações, para que daí o usuário do metamodelo ali inserisse esse parâmetro de entrada e dentro do metamodelo fosse buscado ali qual era o caso que melhor se encaixaria com aqueles parâmetros de entrada e me dá o resultado ali referente a esse caso. Então, é mais ou menos assim que o metamodelo funciona. O método simplificado ele possui alguns limites de aplicação. Isso por quê? Porque o metamodelo ele foi treinado com um banco de simulações que, por mais que existem milhares de simulações ali dentro desse banco, pode existir alguns casos que não foram visualizados pelo metamodelo, então ele não consegue me dar um resultado referente a esse caso.
Então, por isso que existem esses limites de aplicação. Esses limites, eles estão presentes no item 6.2 da ANR e na tabela 6.1, que apresenta cada uma ali dos limites para cada parâmetro de entrada. Aqui eu trouxe para vocês um recorte dessa tabela 6.1, aqui é uma parte dessa tabela, né? Então, nessa parte a gente tem os parâmetros de entrada relacionados à geometria e seus limites. Alguns exemplos aqui para vocês é como o pé direito, que a gente tem, né, como limite 2,4 metros até 7,5 metros. Se a sua UH, né, a sua unidade habitacional, ela tiver algum ambiente de permanência prolongada que não se enquadre nesse limite, ele já não pode ser utilizado o método simplificado. Mesma coisa, né, para os outros limites. Os outros limites, né, os outros parâmetros de entrada que possuem limites são relacionados ao sombreamento, aos elementos transparentes, a coberturas e pisos e às paredes externas. Então, sempre que vocês forem aplicar o método simplificado, vocês precisam verificar esses limites de aplicação. Antes de prosseguir com a utilização do metamodelo, os parâmetros de entrada, enfim, é importante que vocês entendam a definição, né, a diferença entre a definição de espaço interno e de ambiente. O espaço interno ele divide as funções específicas de cada área da edificação e não depende da existência de portas ou paredes. Já o ambiente depende da existência de elementos que o dividem. Então, por exemplo, aqui nesse desenho do espaço interno eu tenho 3 cores diferentes para essa mesma área. Então, aqui eu tenho uma cozinha, que desempenha a função de cozinha, depois o jantar, né, desempenha a sala de jantar, e depois eu tenho um outro espaço que é para a sala de estar. Então, esses daqui são 3 espaços diferentes. Quando a gente vai para a definição de ambiente, toda essa área aqui ela acaba sendo um ambiente único. Por quê? Porque não tem nada que divida cada um desses espaços. Então, por que isso é importante que vocês saibam? Quando vocês vão analisar pelo método simplificado e também pelo método de simulação, vocês precisam analisar os ambientes de permanência prolongada. Como a sala, né, ou a sala e o estar, né, que são sinônimos, eles são ambiente de permanência prolongada, eles são considerados ambiente de permanência prolongada, toda essa área precisa entrar na avaliação. Por quê? Porque todo o volume de ar presente em toda essa área aqui, ele vai estar ali sendo misturado e vai estar influenciando nos indicadores de desempenho térmico e também, né, nos indicadores ali na classificação final de eficiência energética. Ainda algumas definições importantes, a gente tem também a definição de APP, que é ambiente de permanência prolongada, e de APT, que é um ambiente de permanência transitória. Os APPs, né, os APP, são os ambientes de ocupação contínua, como sala de estar, sala de jantar, dormitório. Já o APT são os ambientes como cozinhas, lavanderias e banheiros, onde aquela permanência ali ela não é tão longa. Então, como a gente mostrou no exemplo anterior ali, né, dos últimos slides, essa cozinha aqui, se tivesse uma parede, ela seria um APT. Porém, como não tem essa parede, ela acaba entrando junto na definição de APP. Esses ambientes ali dentro do método simplificado e também do método simulação, eles deverão ser classificados como sala, dormitório ou ambiente de uso misto, que nada mais é aquele ambiente que desempenha a função tanto de sala quanto de dormitório. Falar dessas definições importantes, né, que vocês precisam saber, vamos entrar então no metamodelo, em como que a gente preenche ele, né, em quais parâmetros de entrada que são necessários. Atualmente, o metamodelo ele pode ser acessado via o link presente nesse vídeo aqui, né, e também vocês conseguem achar ele pelo site do PBA Edifica. E é importante lembrar que esse vídeo é de outubro de 2022 e essa interface ela está passando por melhorias. Então, em breve, a gente pode ter uma nova versão ali para disponibilizar para vocês, o que vai mudar um pouquinho a cara dela, talvez, a forma de preenchimento, enfim, né, tudo para tentar tornar a forma mais fácil e didática possível. No link atual para o metamodelo, é possível preencher os parâmetros de entrada e obter os indicadores através do preenchimento de uma página na web ou por upload de uma planilha Excel, conforme padrão disponibilizado no site. Então, vocês conseguem baixar aqui um exemplo de planilha e fazer o upload dela aqui e calcular
os indicadores 3. Eu vou mostrar para vocês ali mais na frente, mas depois de feito o upload e envio e calculado os indicadores ali, vocês podem baixar a planilha com os resultados. No próprio site é possível prosseguir com a classificação da unidade habitacional e obter os indicadores da indicação de referência, mas aqui para o treinamento a gente sugere que vocês preencham os dados da unidade habitacional na condição real, obtenham os indicadores e depois preencham na condição de referência e obtenham os indicadores. Assim vocês vão conseguir entender todo o processo do método e também a variação entre real e referência. Agora eu vou apresentar para vocês cada um dos parâmetros de entrada presentes ali no metamodelo, no método simplificado. E vou começar primeiro com aqueles que descrevem as características da unidade habitacional. Eu tentei manter a sequência da interface, da planilha, mas eventualmente pode estar ali com a sequência um pouquinho diferente que vocês vão ver lá. O primeiro parâmetro de entrada relacionado à unidade habitacional é a cidade. Dentro do metamodelo, vocês conseguem acessar toda a lista de cidades contempladas. Essa lista de cidades está de acordo com a lista de arquivos climáticos a serem utilizados no método de simulação, portanto, são mais de 400 cidades a serem escolhidas. O segundo parâmetro que descreve a unidade habitacional é a área total dos ambientes permanentes transitórios. Isso nada mais é do que a soma das áreas de piso de todos os ambientes permanentes transitórios presentes na unidade habitacional. O limite ali para a aplicação do metamodelo é que esse valor esteja entre 2 e 100 metros quadrados. Analisando então as características da unidade habitacional, temos os números de ambiente de permanência prolongada, os APP. Você pode analisar uma UH com 1 até 10 ambiente de permanência prolongada e, no caso, se vocês estiverem preenchendo diretamente no site da interface, a partir do momento que vocês preencherem este campo, ele vai abrir ali um número referente aos APPs. Então, vai abrir uma coluna, 2 até 10. E no caso da planilha, vocês vão ter que só preencher as colunas ali da planilha. Bom, agora os parâmetros de entrada relacionados ao ambiente permanente prolongada, o primeiro a ser preenchido é o uso do ambiente. Ele pode ser um dormitório, uma sala ou de uso misto. Quanto ao ambiente de uso misto, no momento ainda não foi incluída a sua análise no metamodelo, mas em breve a gente terá essa incorporação. Depois, devem ser preenchidos os valores correspondentes ao coeficiente de eficiência energética do sistema de ar-condicionado para a refrigeração e para o aquecimento. O cálculo desses valores foram apresentados na videoaula 1 deste módulo. Relembrando uma questão importante quanto a esse parâmetro. Caso não seja previsto o uso de condicionamento de ar, seja ele voltado para a refrigeração e ou aquecimento, o valor a ser adotado para o modelo real é igual ao da referência, sendo 3,5 para a refrigeração e 3,47 para o aquecimento. Caso contrário, para o modelo real devem ser adotados os valores correspondentes à máquina a ser instalada. Então, por exemplo, no meu dormitório eu não tenho previsão de uso do ar-condicionado. Então, eu adoto os valores iguais a 3,5 para a refrigeração e 3,47 para o aquecimento. Ou ainda, no meu dormitório eu tenho um ar-condicionado previsto, só que ele só opera para refrigeração. Então, para a refrigeração eu vou usar o coeficiente de eficiência energética do sistema igual ali o da máquina, né? Então, eu faço ali os cálculos e defino. E para o aquecimento eu uso 3,47. E se a minha máquina for voltada à refrigeração e aquecimento, então eu uso os valores ali correspondentes à máquina real. O próximo parâmetro é a condição de disposição do piso. Existem duas condições consideradas: em contato com o solo ou entre pavimentos. Até o momento, outubro de 2022, não foi implementada a condição pilotis, mas essa é uma opção em desenvolvimento. Aqui é importante, para os casos em que o ambiente está parcialmente exposto a uma condição, então nos casos em que os ambientes em que a parte do piso está em contato com o solo e parte possui laje entre pavimentos, deve-se considerar o contato com o solo quando este representar 30% ou mais da área de piso do ambiente de permanência prolongada. Temos também a condição de exposição da cobertura. Aqui também temos duas opções, exposto a sol e vento ou entre pavimentos. Para ambientes em que parte da cobertura é exposta e parte possui laje entre pavimentos,
deve-se considerar a cobertura exposta quando 30% ou mais da área de cobertura está exposta ao sol ou aos ventos. Depois, temos a área de piso do ambiente de permanência prolongada. Nada mais é, do que a área disponível ali para ocupação medida entre os limites internos das paredes que delimitam o APP. No metamodelo, ele aceita valores entre 5 e 100 metros quadrados. Continuando com os parâmetros que descrevem a volumetria do ambiente de permanência prolongada, temos o pé direito, que é a distância vertical entre o piso e a parte inferior do teto ou forro de um ambiente. No metamodelo, os valores eles devem estar entre 2,4 e 7,5 metros. Caso o ambiente possua pé direito com alturas diferentes, deve ser adotado um valor médio, de forma que o volume seja mantido. Primeiros parâmetros que descrevem se há um tipo de sombreamento no APP é a existência de veneziana. Aqui existem duas alternativas, que é sim ou não. E no modelo de referência a gente sempre adota como não, então nunca é considerado uma veneziana nos APPs do modelo de referência. E caso o ambiente de permanência prolongada ele tiver mais de uma abertura e em apenas parte delas existir veneziana, deve-se desconsiderar o seu uso neste ambiente de permanência prolongada, ou seja, a gente adota o valor como não. O parâmetro que busca descrever a orientação do ambiente de permanência prolongada é o ângulo de desvio da parede norte em relação ao norte verdadeiro. Esse ângulo vai considerar a parede do APP que estiver mais orientada a norte, variando entre menos 45 e mais 45 graus. Nos exemplos, a gente pode ver que o APP 1 e 2, nesse caso aqui, eles têm ângulo igual a zero, porque a gente já tem uma parede voltada ao norte. Enquanto que os APPs 3 e 4 é menos 30. Nesse caso, a gente tem também aqui a representação de um ângulo de 60 graus, mas a gente tem essa parede aqui, que ela está mais orientada ao norte. Então, é esse o ângulo que a gente vai utilizar ali para descrever esse ângulo de desvio em relação ao norte verdadeiro. E é importante destacar que esse ângulo ele pode ser considerado, tanto para a parede externa quanto interna. Então, não há essa consideração de, vou ver somente pelas paredes externas. Não, se eu tiver uma parede interna do APP que ela for mais orientada ao norte do que outra externa, eu vou considerar ali o ângulo dessa parede interna ao invés da externa. E mesma coisa, se eu tiver uma parede externa mais orientada ao norte, eu vou considerar esse ângulo ali dessa parede externa. O parâmetro que precisamos inserir no metamodelo para descrever o ambiente de permanência prolongada é a área efetiva de abertura para ventilação, que nada mais é que a área de abertura que existe na fachada e que permite a livre circulação de ar, excluindo vidro, caixilhas e qualquer outro obstáculo que possa existir. No APP, não devem ser consideradas como áreas de abertura para ventilação as portas internas e as portas externas de acesso principal da unidade habitacional. No metamodelo, os valores a serem inseridos eles devem estar entre 0 e 60 metros quadrados. Começando a descrição dos componentes construtivos presentes ali no APP, vamos começar com dois parâmetros de entrada relacionados aos elementos transparentes. O primeiro deles é a transmitância térmica do elemento transparente e o metamodelo aceita valores entre 2,5 e 5,87 watts por metro quadrado Kelvin. Depois temos o fator solar, onde o metamodelo aceita valores entre 0,2 e 0,87. Para o modelo de referência, devem ser adotados vidros simples com transmitância térmica igual a 5,7 watts por metro quadrado Kelvin e fator solar de 0,87. Caso em um APP existe mais de um tipo de vidro, então deve ser feita ali a ponderação dos valores, tanto de transmitância térmica quanto de fator solar, para ser utilizado no metamodelo. Temos que descrever também o piso. Então, entre a transmitância térmica do piso, que o metamodelo aceita valores entre 0,7 e 4,1 watts por metro quadrado Kelvin. Depois temos a capacidade térmica do piso, que o metamodelo aceita valores entre 25 e 440 kJ por metro quadrado Kelvin. Para o modelo de referência, os valores a serem adotados na unidade habitacional
é 3,7 watts por metro quadrado Kelvin para a transmitância térmica do piso, e para a capacidade térmica do piso a gente usa 230 kJ por metro quadrado Kelvin. Nas paredes externas, temos a absortância da parede externa, onde o metamodelo aceita valores entre 0,2 e 0,9, a transmitância térmica, no qual são aceitos valores entre 0,24 e 4,4 watts por metro quadrado Kelvin. E depois temos a capacidade térmica, em que o metamodelo aceita valores entre 26 e 440 kJ por metro quadrado Kelvin. Os valores para a unidade habitacional do modelo de referência é 0,58 para a absortância das paredes externas, 440 watts por metro quadrado Kelvin para a transmitância térmica e 220 kJ por metro quadrado Kelvin para a capacidade térmica das paredes externas. Para finalizar os campos relacionados às características térmicas dos elementos construtivos, temos a absortância da cobertura, que o metamodelo aceita valores entre 0,2 e 0,9. Depois temos a transmitância térmica da cobertura, onde o metamodelo aceita valores entre 0,45 e 3,8 watts por metro quadrado Kelvin. E a capacidade térmica da cobertura, em que o metamodelo aceita valores entre 25 e 550 kJ por metro quadrado Kelvin. É importante citar que na interface atual, se você optar por preencher diretamente no site, esse campo é fechado, caso seu ambiente permaneça prolongado e tenha cobertura definida como entre pavimentos. Já na planilha, você pode inserir qualquer valor, que no cálculo mesmo será desconsiderado. Os valores para a unidade habitacional no modelo de referência, eles variam de acordo com a zona bioclimática para a transmitância térmica e capacidade térmica da cobertura, sendo que para as zonas bioclimáticas 1 a 7, o valor da transmitância térmica é igual a 2,06 watts por metro quadrado Kelvin para a transmitância, como eu já falei, e 228 kJ metro quadrado Kelvin para a capacidade térmica. Para a zona bioclimática 8, os valores são 0,88 watts por metro quadrado Kelvin para a transmitância e 230 para a capacidade térmica da cobertura. Já no caso da absortância solar, para qualquer uma das zonas bioclimáticas, o valor é 0,65. Voltando aos parâmetros que descrevem a geometria do ambiente de permanência prolongada, a gente tem esses três, que é a dimensão de paredes em contato com APT, dimensão de paredes e portas em contato com o dormitório e dimensão de paredes e portas em contato com sala. Então, essas são as dimensões de paredes internas, Essa descrição desse parâmetro nada mais é do que a dimensão linear dessas paredes. No desenho que a gente tem aqui em exemplo, a gente consegue visualizar que para o dormitório 1, ele tem contato com banheiros, com sala e com um outro dormitório. Então, ele vai ter cada um desses comprimentos aqui levantados. Uma coisa que é importante descrever, de falar, é uma recomendação, na verdade, que a gente dá, é que quando você tenha dois ambientes adjacentes, como é o caso aqui do dormitório, eu tenho banheiros e também tenho uma sala aqui, para eu saber até que ponto que eu vou considerar essa dimensão linear de APT e depois considerar a dimensão linear ali da sala, eu posso dividir ao meio essa parede perpendicular ao dormitório. Então, desse lado aqui, nessa superfície interna aqui da parede, até a metade dessa parede perpendicular vai ser em contato com o APT, depois vai ser em contato com o sala. Quanto aos limites de aplicação do metamodelo, para a dimensão de paredes em contato com APT, a gente tem o limite 0,50 metros. Já o limite para a dimensão de paredes em contato com o dormitório 0,60 metros e depois de 0,65 metros para as paredes em contato com salas. O parâmetro que descreve a geometria são os ângulos de sombreamento. Neste caso, o primeiro ângulo que a gente vai trazer é o ângulo horizontal de sombreamento da fachada. Ele deve ser levantado considerando não somente as fachadas com aberturas, mas todas as fachadas do ambiente de permanência prolongada. Por ser um ângulo que descreve a geometria do PP, então diz o quanto que uma fachada está sendo sombreada, ela deve ser igual na indicação real e na indicação de referência. O AHF ele é dividido entre direito e esquerdo. E nas imagens que estão aqui do lado é possível visualizar essa definição. No metamodelo, a gente adiciona valores entre 0 e 80 graus.
E esse, né, é um valor que ele deve ser levantado para cada uma das orientações. Então, quando vocês abrirem lá a interface, seja planilha ou site, vocês vão ver que vai ter um AHF direito para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. É a mesma coisa, né, o AHF esquerdo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. O segundo ângulo a ser considerado é o ângulo de obstrução do entorno, o AVE. Ele deve ser medido a partir da altura do elemento paralelo à janela até o nível do piso do ambiente de permanência prolongada analisado. No metamodelo, podem ser utilizados valores de AVE entre 0 e 60 graus. E esse valor ele também deve ser levantado para cada uma das orientações, norte, sul, leste, oeste, e considerado igual no modelo real e de referência. O terceiro e último ângulo de sombreamento a ser levantado para ser colocado no metamodelo é o ângulo vertical de sombreamento da fachada, o AVS-FAC. Esse ângulo ele é o valor obtido entre o nível do piso, do APP, até o elemento de sombreamento e o tamanho de sua projeção no plano horizontal. E o valor a ser adotado ele deve estar entre 0 e 55 graus. Ele também é levantado para cada uma das orientações, né, como os outros ângulos que eu acabei de mencionar, mas ele deve ser adotado somente na edificação real, não deve ser adotado, então, na unidade habitacional de referência. Com esse ângulo, a gente finaliza a descrição dos ângulos de sombreamento que devem entrar no metamodelo. Entretanto, antes de seguir para os próximos parâmetros de entrada, eu destaco que todos os ângulos de sombreamento eles são opcionais de serem inseridos no metamodelo. Dessa forma, cabe ao responsável adotá-los ou não na sua avaliação. Entretanto, caso eles não sejam adotados, nenhum dos três ângulos devem ser adotados. Da mesma forma, se um dos ângulos for adotado e inseridos na análise, todos os ângulos devem ser considerados no metamodelo. Então, todos os ângulos ali eles devem ser levantados e inseridos no metamodelo seu valor, seja ele 0 ou algum valor ali de sombreamento. Então, seguindo com os parâmetros de entrada, a gente tem a dimensão horizontal das paredes externas. Esse valor deve ser medido a partir da face interna da parede do ambiente. No metamodelo, o valor a ser inserido deve estar entre 0 e 15 metros. E também, esse valor deve ser levantado para cada uma das orientações que existirem ali no APP. Da mesma forma que a dimensão horizontal das paredes externas, temos as de paredes internas. Esse valor deve ser medido a partir da face interna da parede do ambiente que está sendo analisado. No metamodelo, o valor a ser inserido deve estar entre 0 e 15 metros. E esse valor também deve ser levantado para cada uma das orientações. O último parâmetro de entrada a ser inserido no metamodelo é o porta interna. Aqui a gente coloca se o valor é sim ou não, então se existe ou não existe a porta interna para cada uma das orientações ali no APP. Para finalizar essa videoaula, temos a apresentação dos resultados pela interface atual, preenchendo diretamente no site ou via planilha. Essas imagens são de outubro de 2022, então aqui a gente tem o preenchimento pelo site, então ele dá uma tabelinha com esses valores, e depois a gente tem o preenchimento via planilha, que daí ele dá essa página aqui. É importante destacar que se for realizado o preenchimento via site, os resultados apresentados são para a unidade habitacional como um todo. Já no preenchimento por planilha, a interface disponibiliza os resultados por ambiente de permanência prolongada e o avaliador vai então transformar para a unidade habitacional para depois fazer a classificação. Além disso, ambas as formas te trazem a possibilidade de fazer a classificação da unidade habitacional como um todo. Então, ali vocês vão inserir os dados referentes ao sistema de aquecimento de água e daí, posteriormente, ele vai dar a classificação da unidade habitacional. Entretanto, não irei apresentar essa análise porque foge aqui do escopo desse módulo e também a interface está passando por modificações, o que irá modificar também a forma como os resultados serão apresentados. Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula falaremos sobre a parte 4, que corresponde ao método de simulação computacional. Até lá!